Boa noite. Amém. Como de costume, né? Nós vamos colocar nossa cabeça, tirar um tempinho para a gente estar entrando na presença do Senhor, nos aquietarmos, né? Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra lá em Abacuque 3:17. João. Isso. Um pouquinho antes do Salmo. E depois de Mateus. Um pouquinho antes de Mateus. Abacuque 3:17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas da videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas de curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei. Amém? Precisamos nos alegrar da promessa de Deus, né? Nós temos ouvido uma urgência. Deus tem urgência. E que a gente possa pedir ao Senhor a alegria dele, que vem da parte dele. Mesmo quando nós passamos por lutas, né? Essa palavra diz que ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Está tudo difícil, momentos de dificuldade, momentos de dor, mas aquele que nos fortalece é o Senhor. E é Ele que nós viemos, né, hoje aqui louvar, buscar a presença dEle, nos fortalecer. Amém? Então, o seu coração tem alegria de buscar o Senhor, que o nosso coração seja assim. Que tenhamos a alegria de entrarmos na presença do Senhor, sabendo e entendendo que tudo para o controle dele. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos te dizer, Pai, que sem ti nada somos. Viemos aqui, Senhor, para te adorar, para te dar tua face e te dizer, Senhor, que o Senhor é a nossa força, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, Pai. E mesmo tudo, Pai, nos momentos difíceis, nós queremos mais em buscar a tua face. Aonde, Pai, nós podemos buscar mais a tua presença, Senhor, que é o nosso bálsamo, Senhor, que é o nosso refrigério. Por isso estamos aqui, diante de ti, sabendo e entendendo que tu és o Deus que tem cuidado de nós. Amém? Vamos louvar o Senhor? Todos primeiro, vamos louvar o Senhor essa noite. Te louvamos a convicção de Deus.
faz o milagre, quem faz a multiplicação é Ele, não sou eu nem é você. E também se você tem, seja pouco, seja muito, é porque Ele te deu. Porque tudo vem dele. Muitas vezes nós aplicamos a nossa oferta do nosso funcionário, o nosso ofertado do nosso funcionário, porque achamos que é muito pouco, que não vai fazer a diferença. Mas sempre fará a diferença. Então, que você possa se despedir, que você possa ter um coração livre com aquele menino dele. Que Deus possa nos abençoar e multiplicar a nossa oferta como Ele tem feito nesse lugar. Amém? Pode resolver essas questões. Tudo para o louvor da sua
Bazar, sábado, dia 2 do 8, das 9 às 14 horas. Próximo sábado. EBD, próximo domingo, às 9 horas, nós tivemos ontem hoje a nossa defesa, enquanto o evento tivemos ontem. Reunião de oração, de intercessão, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. Reunião de oração intermediária, todo domingo às 18 horas na nossa mesa. Retiro de Carnaval 2026, inscrições com a Renata. Então, quem não fez, por favor, faça a sua inscrição. Já está tudo certo lá no sítio para onde nós vamos, contrato fechado, assinado, essa semana já está apresentando tudo. Vamos seguindo, intercedendo, nos preparando para o próximo retiro que Deus possa nos abençoar. Ontem nós tivemos aqui o segundo encontro desse ano, entre elas, o nosso Ministério Feminino. Foi uma bênção. Recebemos aqui algumas irmãs lá da Batista Atitude, lá da Barra da Tijuca. E quem ministrou para nós foi a Simone, que é uma das intercessoras lá da Batista Atitude. Foi uma bênção a ministração dela para os mulheres. E eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada um de vocês que trabalhou diretamente para a realização desse evento. Foi uma bênção especial a nossa diaconisa Josane, né? Está à frente desse ministério, que ativou toda essa vida que nós tivemos ontem aqui. E, assim, como sempre, Deus supera as nossas expectativas. E ontem, ele mais uma vez superou as nossas expectativas. E aconteceu um negócio assim, muito interessante, porque por elas, caíram a nossa graça. E nós também, em contrapartida, caímos também na graça dela. Então foi uma comunhão assim, especial. Eu tive um tempo antes com ela, conversamos, compartilhei com ela acerca da visão da igreja, pensando que Deus nos deu por esse lugar. E futuramente ela vai estar conosco aqui. O evento de ontem tinha assim, por objetivo formar esse vínculo com ela e outras irmãs que estão à frente do projeto chamado dela. É um projeto de anos, mais de 30 anos, que nós queremos implantar e vamos implantar aqui nessa igreja, que é um projeto de intercessão, onde as irmãs têm a oportunidade de orar pelos seus filhos. Então, oremos por pela implantação desse ministério, que vai ser bênção para nós. Amém? Abra sua Bíblia aí, no livro de Josué, no capítulo 14, a partir do verso 6. O título para nós essa noite é Caleb, um exemplo de conquistador. Embora o livro seja Josué, nós vamos falar e meditar sobre Caleb. No nosso culto de domingo retrasado, né, eu tive a oportunidade de meditar sobre Josué. Semana passada nós fomos abençoados por uma mensagem trazida pelo nosso presbítero Reinaldo, falando do amor. O mais importante é o amor e como nós fomos edificados com essa palavra. Então hoje nós vamos meditar sobre a história de Caleb, os 12 dias que Moisés enviou para espiar a terra. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Fala conosco esta noite, por meio da tua palavra. Alcança os nossos corações, nós que estamos aqui. E cada um que está ao alcance, Senhor, dessa mensagem, aqueles que estão vendo agora, nesse exato momento, ou aqueles que ainda vão ver no futuro, que o Senhor possa estar abençoando aonde essa mensagem, aonde essa palavra chegar, que ela possa gerar bênção para aqueles que a receberem, em nome de Jesus. Amém.
Então, Josué, no capítulo 14, no verso 6, a partir do verso 6, nós vamos ler até o verso 15. Diz assim: homens de Judá vieram a Josué de Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, de Econé, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram um pouco desanimar-se de medo. Eu, porém, inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus, por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes. Perdão, somente. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, com 85 anos de idade, e estou tão forte como um dia que Moisés me enviou. Tem agora tanto vigor para a terra como tinha naquela época. Dele, foi uma região montanhosa naquela ocasião, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo, fizendo aqueles lá de frio, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas o Senhor esteve comigo. Se o Senhor estiver comigo, expulsarei de lá comigo. Então Josué começou Caleb, filho de Econé, e todo mundo herança. Isso até hoje é como pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu de Econé, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Então era chamado de Arma, homenagem à Arma, a maior dos Enaquites. Amém? Que ele daria uma terra específica. E voltando um pouco na história, Números, no capítulo 13, no verso 1. Números 13, no verso 1. Números 13, no verso 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra de dois israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou no deserto de Parã conforme a ordem do Senhor, todos eram chefes de israelitas. Esses são os nomes da tribo de Rui, Samuel, filho de 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Judá, Caleb, filho de quem?
De qual tribo? De qual tribo? Judá. De qual tribo? Judá. Judá. Da tribo. É interessante. E Moisés colocou os nomes, todos os dias, cada um representante de uma tribo de Israel, que eram 12 tribos. E ele diz, desde que eles eram líderes dessas tribos. Então eles iam espiar a terra, essa terra depois seria dividida entre essas tribos. E aqui destaca a tribo de cada um. Nós vemos que a tribo de Caleb é a tribo de Judá. Isso é muito importante para aquilo que nós vamos meditar essa noite. Guarde São Caleb era da tribo de Judá. E aí, segue a história, eles vão espiar a terra, como Moisés orientou. Eles chegam na terra, entram na terra. Moisés orientou para que eles trouxessem frutos daquela terra. Eles cortaram o cacho de uva que 2 precisavam carregar, que era uma terra fértil, como Deus disse, uma anavalite, uma terra próspera, boa. Eles voltaram, depois de estarem lá 40 dias, eles voltaram para dar um relatório a Moisés. Quem conhece a história, para nós, aqui como igreja, que esse ano estamos lendo a Bíblia, né? Formando aulas, toda a Bíblia, vocês já passaram por essa história, eu também não vou repetir até para não alongar. E aí o que acontece? Quando eles trouxeram 10 desses homens, inflamaram a terra. E viram que a terra era boa, mas eles destacaram, Francisco, que lá tinha gigantes, descendentes de Renato, né? Que eram gigantes. E eles viram mais a dificuldade do que a fartura e o benefício daquela terra. E mais isso, de uma promessa que tinha de Deus, que aquela terra já estava separada de Deus. Só que Caleb e Josué tiveram uma outra postura diante daquele momento. Então, o relato negativo que eles trouxeram trouxe tristeza para aquele povo. Eles se angustiaram, se amarguraram. Eles projetaram voltar para o Egito. E além de projetar voltar para o Egito, eles ainda se levantaram contra Moisés e contra Arão e projetaram levantar um outro líder. Murmuraram e falaram que bom se nós tivéssemos morrido lá no Egito, ou então no deserto. O Senhor nos trouxe aqui para nos matar, a nós e aos nossos filhos. E por conta disso, Caleb teve uma outra postura. Caleb falou, não, o Senhor nos prometeu, eles são para nós como pão, nós vamos devorar. E eles disseram, os outros espias disseram que eles eram os olhos daqueles homens, como gafanhotos. Eles se diminuíram, se viram de uma forma menor. Ninguém falou. Aquilo estava neles. Tal era a condição deles. E me chama a atenção porque eles tinham uma responsabilidade, porque eles eram líderes. E como que uma liderança se coloca numa posição dessa? Obviamente que o líder ele tem a capacidade de influenciar os seus liderados, tanto positivamente como negativamente. E foi o que aconteceu naquele momento. E eles projetaram voltar. E Deus foi insatisfeito, irado com aquela condição deles. E falou para Moisés, Moisés, chega. Já aturei demais esse povo murmurador. Eu vou eliminar esse povo, mas de você eu vou fazer uma grande nação. O que Deus estava falando para Moisés? Não vai soltar ninguém, só você. E a partir de você eu recomeço. Moisés poderia ter agido de forma egoísta, ter falado, tá bom, elimina todo mundo que eu fico. Só que Deus não ia fazer
Moisés se coloca diante de Deus, intercede mais uma vez pelo aquele povo, clama aquele povo, é o teu povo. Deus falou: ok, Moisés, eu não vou destruir não, mas tem consequência nos atos deles. Eu vou fazer exatamente com ele o que eles disseram. E eles vão morrer. Os filhos dele herdarão a terra. Não vai ficar um daqueles que viram meus sinais que saíram de lá. Somente você e Caleb entraram na terra. Porque em vocês houve um outro espírito, uma outra postura, vocês vão entrar. Eles não. Essa foi a sentença. E isso realmente aconteceu. Estou resumindo bastante a história aqui, mas dá para nós termos uma visão panorâmica daquilo que aconteceu. Ou seja, de uma terra prometida, Moisés separa 12 homens, envia, traga um relatório para que vejam a terra, eles informaram a terra, e a partir daí gerou essa situação. Posteriormente, eles entram lá com Josué substitui Moisés, se torna o líder desse povo no lugar de Moisés. Moisés também não entrou na terra, nem ele nem Arão, por conta de erro deles também. Deus cobrou da parte deles não entrar. Mas naquela geração, Caleb e Josué, eles entraram. E é interessante, porque voltando ao nosso texto base, Josué capítulo 14, a partir do verso 6, e diz assim: os homens de Judá vieram a Josué de Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu de Jefoné, disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, guiou-me a Cades Barnea para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos, os israelitas, foram comigo e fizeram o povo desanimar de Deus. Eu, porém, inteiramente fiel ao Senhor. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui eu estou hoje, com 85 anos de idade. Passou 45 anos e ele aguardou pacientemente a promessa, e no momento oportuno ele reivindicou uma promessa que era justa e que era dele. 45 anos, Andrés. Imagina você esperar uma promessa de 45 anos. Alguém já esperou aí uma promessa há tanto tempo assim? Há 20 anos alguém já esperou uma promessa? Alguém já esperou uma promessa que se cumpriu depois de 20 anos? Alguém já está aguardando uma promessa que tem mais de 20 anos? Alguém está aguardando uma promessa que já tem 40 anos? Só os nossos anciãos? Reinaldo e Francisco? Tem promessa que ela pode demorar, mas se Deus prometeu, ele cumpre. Não importa o tempo da espera, ele cumpre. Que às vezes ele está preparando melhor a promessa para te entregar, preparar aquela terra. Ou ele prepara a terra, ou está preparando você. E às vezes o tempo é um tempo de preparação para as nossas vidas, para que nós possamos tomar posse da promessa. Se tomarmos fora do tempo, Deus está no
aconteceu com esse povo, parte desse povo depois. E é interessante que no verso 11 ele diz assim: ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Com 85 anos, ele declara que o vigor era o mesmo, que a coragem para conquistar era a mesma, que a fé não mudou, era a mesma, com 85 anos. E é muito interessante, porque recentemente eu participei junto com alguns irmãos de uma conferência com a igreja, com a irmã, e estava lá ministrando uma pastora de 80 anos, que roda o mundo pregando o Evangelho, com uma disposição de assustar muitos jovens. E não só ela, e outras pessoas também. E ouvir isso só pode nos estimular a termos vigor e a termos ânimo. Porque às vezes nós corremos o risco de trabalhar contra nós mesmos. Com a alimentação inadequada, um descanso inadequado, um não dormir adequado, tudo isso rouba de nós a saúde e o vigor. E aí nós precisamos nos preservar, para como Caleb, na hora que a bênção chegar, nós estarmos com vigor, preparados para tomar posse. Amém? E é interessante que ele fala isso. 85 anos, o velhinho estava com todo vigor. No verso 12 diz assim: dele, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. Você sabe que os Enaquins vivem naquele lugar. Aquela era terra habitada por gigantes. E com 85 anos, ele estava com disposição para derrotar gigantes e para conquistar. E muitas vezes nós deixamos de conquistar porque paramos diante dos desafios, que achamos que é gigante demais, que é demais, e não tomamos posse daquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas. E no 13, ele diz: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence ao descendente de Caleb, filho do Quenezeu de Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Hebrom era chamado de Gad-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Era em homenagem ao maior dos gigantes. Se tinha gigantes naquela terra, mas tinha o maior dos gigantes. Mas é interessante que ele pediu, mas depois ele foi lá tomar posse. Nesse mesmo livro de Josué, no capítulo 15, a partir do verso 13, Josué 15, 13, diz assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Kiriat-Arba. Isto é Hebrom. Arba era o antepassado de Anak. Caleb expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sezai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. 3 gigantes que estavam lá, ele expulsou da terra. Verso 15: dali avançou todo o povo de Debir, anteriormente chamado de Kiriat
os Efésios. E Caleb disse: darei minha filha Axa, como mulher ao homem que atacar e conquistar Gileade de Efésios. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou e Caleb deu sua filha Axa como mulher. Josué capítulo 20, no verso 16. Repetindo, diz assim: Caleb disse: darei minha filha Axa como mulher ao homem e atacar e conquistar Gileade. Otoniel, ou hebraico, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, conquistou. Caleb deu sua filha Axa como mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou a Caleb: quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terra, deve ter feito fonte de água. Então Caleb deu fontes superiores e inferiores. Sabedoria da filha de Caleb. Por que ela pediu fontes de água? Porque onde tem água, tem vida. Então, água representava vida, fertilidade. Ele deu duas, superior e inferior. E aí, ela casa com Otoniel. Ele vai lá, toma aquela terra e se torna, então, genro do seu tio Caleb. E é muito interessante porque ele poderia dar essa terra a ela e posteriormente ela se casar, né? E o marido, aquele que casasse com ela, daria essa terra. Mas ele teve cuidado de casar a sua filha com alguém que a semelhança dele tivesse disposição para conquistar. E era também da tribo de Judá, porque era sobrinho dele, era filho de um dos seus irmãos. E lá em Juízes, no capítulo 3, no verso 7, Juízes 3, 7, a história segue. Olha o que se torna Otoniel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor, seu Deus, que prestaram culto às Baalins e a Aserá. A ira do Senhor se acendeu de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Uza, de rei Nataim, rei de Arã, Naaraim, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Quando porém clamaram ao Senhor, ele se levantou um libertador que o salvou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi a guerra. O Senhor entregou ele, Nataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E aí, o genro de Caleb, o conquistador, se tornou o primeiro juiz de Israel. Interessante, porque ambos eram da tribo de Judá. E quem foi Judá? Por quem era Judá? Judá era um dos 12 filhos de Jacó. Ele era o 4º filho de Jacó. Tinha Rubens, Simeão, Levi e depois Judá. E é interessante porque os 3 irmãos que vieram antes dele, eles cometeram erros graves.
cometeram erro grave. Rubens se deitou com uma das mulheres de Jacó. Simeão e Levi, como uma das irmãs dele, ou a sua irmã, foi abusada, e mataram aqueles homens. Eram os três. Se Rubens cai na primogenitura, o que acontece? Viria Simeão ou viria Levi. Eles perdem essa condição. Quem é o quarto? E passa para essa condição. Além disso, a trajetória de Judá, ela foi muito importante no contexto de Israel. Porque quando os irmãos de José projetaram matar José, naquela condição que depois José foi vendido, ele se levantou e não permitiu que José fosse morto. Por conta disso, Judá interagiu ali junto com os irmãos. Depois, quando eles vão ao Egito, quando tem fome, eles vão ao Egito para conseguir comida. E José fala para eles: olha só, quando vocês voltarem aqui, traga o irmão mais novo de vocês, caçula, para eu conhecer. E quando eles voltam, José faz um arranjo para que colocasse a taça dele na bagagem de Benjamim, para que o acusasse e ele ficasse. E aí, Judá se oferece para ficar no lugar dele. Mas meu pai já perdeu um, se ele perdeu outro, ele não vai suportar. Eu me comprometi com ele. Meu filho. E aí José se deu a conhecer. Então, a ação de Judá foi de mediação, foi espetacular, especial a ação de Judá. Naquele contexto, e aí a história segue. Jacó já perto da sua partida, ele chama os seus filhos para abençoar. Ele já tinha abençoado os dois filhos de José, Manassés e Efraim, que ele tinha adotado como filho dele. E na divisão da terra, José recebe uma porção dobrada através dos seus filhos, porque Levi não recebeu terras em cidades. Então, a parte de Levi com a parte de José seriam duas partes que foi destinada aos filhos de José. Por conta de tudo aquilo que José trouxe de benefício, mas já era. E aí, Jacó chama os seus filhos e abençoa um por um. E se você for lá no capítulo 49, nós vamos ver lá no capítulo 49 de Gênesis, 49, 9. Quando você pega o capítulo 49, nós vamos ver o ordem. Se você pegar o verso 1, você vai ver a bênção de Jacó sobre os seus filhos. E aí ele diz assim a respeito de Judá: Judá é o filhote de leão, você vem subindo, filho meu. Depois de ter comido a presa, como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordar? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Sabe quem estava vindo aí? Sabe o que Jacó estava profetizando e estava falando? Jesus. Sabe, o próprio. De Judá. Queria Jesus, sabe? Então, tudo que você ouviu era para chegar nesse momento aqui. Caleb era de Judá, querido.
Otoniel era de Judá. Eles mataram os gigantes, destruíram os gigantes, meu irmão. E da descendência de Judá veio o rei mais abençoado de Israel, Davi, que também matou gigantes. Não só matou gigantes, como treinou e formou matadores de gigantes. Só que desses exterminadores de gigantes, o leão da tribo de Judá, ele é o maior deles. Sabe qual gigante que ele derrotou? Na cruz, no sacrifício, ele derrotou o gigante que eu e você não poderíamos derrotar, que é o pecado. E na ressurreição dele, ele derrotou outro gigante, a morte. E derrotando o pecado, derrotando a morte, ele derrotou Satanás. Ele, vindo da tribo de Judá. Agora bota aí Apocalipse capítulo 5, para a gente fechar. Apocalipse 5, 1. João, espera. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de bolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, este leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois que escrevi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé como se tivesse morto. Ele tinha 7 espíritos, 7 olhos, e são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, postaram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 dos seus selos, pois foste morto e com teu sangue combaste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o leão da tribo de Judá, querido. Esse é o leão da tribo de Judá. Se Caleb, querido, é um exemplo, foi um exemplo de conquistador, muito mais Jesus, querido. Muito mais Jesus. O verdadeiro conquistador. Conquistou para Deus, o mais para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Incontável, querido. Incontável. Otoniel, significado do seu nome, é leão de Deus. Toda essa sequência chegava aqui. A Bíblia é perfeita. Ela é perfeita
na sua harmonia, na sua sintonia. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Como que lá atrás, 1400, mais de 1500 anos antes de Cristo, citado na história de Davi. Mas a sequência, tudo determinado por Deus, tudo arrumado. Tudo arrumado. Você pega a Bíblia, você vê a lógica da Bíblia, a sequência da Bíblia, da palavra de Deus, da história de Deus. E a bênção de Jacó sobre Judá. E a bênção de Jacó sobre Judá. Entende agora por que Jesus veio da tribo de Judá, na sua descendência, na ascendência natural? Por que ele veio dali? Aí faz sentido para nós. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, que nos deu o leão da tribo de Judá, o nosso maior conquistador, que conquistou a minha salvação e a sua salvação. E que nós possamos proclamar para outros que o leão da tribo de Judá venceu. Que o leão da tribo de Judá venceu. Declare isso aí. O leão da tribo de Judá venceu. E venceu para que nós tivéssemos vida. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa ter falado de forma profunda ao seu coração. Amém? Amém. Agora ela falou de agora, foi? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos orar. Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez a nosso favor. Nós vamos celebrar ao leão da tribo de Judá. Vamos pôr de pé. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio que falou de forma profunda aos nossos corações. Creio que essa noite o Senhor trouxe ao nosso entendimento aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Senhor, e assim como o Senhor nos alcançou, o Senhor possa alcançar outras vezes. E assim como nós, outros, possam reconhecer Jesus como suficiente e salvador. Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
não somente aqueles que nunca confessaram o seu nome, mas aqueles que por algum motivo confessaram o seu nome, entregaram a tentativa de ser enviado. A você que ouviu essa mensagem, acabou de ouvir essa mensagem, que você possa voltar ao Senhor, se reconciliar com o Senhor. Através dessa palavra, o Senhor Jesus possa ter falado no seu coração. Não sei quem é você, não sei onde você está, não sei em que momento você está recebendo essa palavra, mas eu sei de uma coisa: que o leão da tribo de Judá, ele veio para te salvar, ele veio para te resgatar, ele veio para te reconciliar com ele. Recebe a bênção do Senhor, recebe a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Magnífico, poderoso, o leão da tribo de Judá. Essa noite é noite especial, é noite que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar os oficiais para virem aqui à frente. Os oficiais que se encontram presentes esta noite, eu não posso intervir. Temos compartilhado essa palavra a respeito do leão da tribo de Judá. Faz mais sentido a gente celebrar essa ceia, porque lá na cruz ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. Derrotou o pecado, a sua ressurreição e derrotou a morte. E a partir daí, nós recebemos a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Ele pagou uma dívida que era nossa, e era um gigante impagável. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois receber o Senhor, que também nos entreguei, o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, meu sangue, faço isso sem beber em memória de mim. Sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até ele vir. Nós vamos orar pelo pão que simboliza o sangue, o corpo do Senhor, que foi sacrificado por nós. Vamos orar pelo cálice, que representa o seu sangue da nova aliança. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Deus, bendizemos o teu santo nome, pelo privilégio de compartilhar, assim, teu corpo, foi morrido, foi ferido, Pai querido, por amor de Deus. Também da alegria do que o Senhor venceu. O Senhor, nosso leão, Pai querido, no nosso coração, Pai querido, a gratidão por esse momento. Todos, só no amor perfeito, conseguiríamos ser amados por amor de Deus. Por isso, nós queremos a Ti esse pão que representa o Teu corpo. Te damos graças, muito obrigado.
sangue vertido na cruz. E esse vinho que simboliza Ele. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todos nós possamos participar desse banquete, dessa ceia, dessa mesa, Senhor, com o coração agradecido a Ti, por tudo aquilo que Tu fez em nosso favor. Tu conquistou a vitória para cada um de nós. Tu venceu a morte, Tu venceu o pecado e nos trouxe vida eterna. Senhor, Tu és o grande conquistador. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és aquele que venceu para abrir o livro. Senhor, em nome do Senhor Jesus, se não fosse pela Tua vitória, os selos não seriam abertos, o livro da vida não seria aberto. Tu venceu, Tu és o grande vencedor. Nós queremos participar desse banquete com alegria no coração, reconhecendo que se nós somos vitoriosos, a nossa vitória vem de Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Obrigado por tudo que Tu fizeste por nós. Nós não temos palavras, Pai, para exaltá-lo, para bendizê-lo. Nós não temos palavras, mas a alegria do nosso coração vem de Ti e nós devolvemos a Ti, em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor, desde agora e para sempre. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Amém. Amém.
livre. Você é livre. Somos livres. Nós somos livres. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Por recebido do Senhor, que também lhes entreguei, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Memória do Senhor. Tomamos o pão, que simboliza o seu corpo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu corpo. Obrigado lá no nosso louvado e exaltado seja o nome. Depois ele tomou o cálice, semelhantemente disse: esse é o cálice da nova aliança. Tomai dele em memória de mim, até que eu volte, ou até que eu venha. Para a memória do Senhor, tomamos o cálice, que simboliza o seu. Amém? Jesus, obrigado. Obrigado por o que acabamos de realizar aqui, acabamos de fazer. Não é uma mera liturgia, Jesus. Está para além desse lugar, está para além do tempo, está para além de nós, está na eternidade, está na eternidade. E que o Senhor possa alcançar outros, assim como nós fomos alcançados por Ti. E que a nossa semelhança, que cantamos aqui, a nossa liberdade no dia essa noite, nós possamos ver nós, aqueles que amamos, também se tornarem negros. Todas as nossas vidas, nos a vida de cada um de nós, com esse propósito. Assim como o Senhor usou pessoas, Senhor, para falar do seu amor para nós, o Senhor nos usa para falar do seu amor. Usa as nossas vidas, usa essa igreja, usa esse lugar que o Senhor separou para que nós pudéssemos existir aqui. Toma toda essa região nas suas mãos, toma essa vizinhança, toma cada um que passa, que passou e vai passar nessa calçada de Cristo dessa noite. Possa ser alcançado, visitado, abençoado. Mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, reconhecemos como a tua palavra nos mostrou e nos mostra que existia nem jeito de tocar naquele livro, nem de olhar naquele livro, menos nada disso. Somente o Senhor. Somente o leão na vida de Jesus. Que mesmo sendo leão com todo vigor, toda vitória de um leão, o Senhor se tornou um cordeiro, se sacrificou em nós. Isso fez completar, foi levado lá para todo em nós. Obrigado, Jesus. E saímos dessa noite daqui com o nosso coração grato e entender tudo aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor faz diariamente pelas nossas vidas. Continua conosco ao longo dessa noite, continua conosco ao longo dessa semana. Continua nos guardando, continua nos abençoando. Obrigado por essa semana que se inicia hoje, Deus. E nós temos a certeza que o Senhor continuará conosco, continuará nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Teu Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Amém. E todo o povo de Deus diga: Amém. Amém.